E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? A prova que definiu a coroação do Rei de Mônaco na Fórmula 1. O Grande Prêmio de Mônaco de 1993. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de Mônaco de 1993 era a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 23 de maio de 1993, no tradicional circuito de Mônaco, em Monte Carlo. O primeiro destaque deste final de semana do Grande Prêmio de Mônaco de 93, uma das provas mais tradicionais do automobilismo mundial, era o anúncio que o senhor Max Mosley, o presidente da FISA na época, fazia, ali naquele momento, informando da proibição de todos os dispositivos eletrônicos que eram implementados nos carros ali naqueles anos a partir da temporada de 1994. Todas as equipes deveriam eliminar dos seus carros a partir do início de 1994 os dispositivos eletrônicos, exceto a ignição eletrônica e a injeção eletrônica. E detalhe que esse anúncio do Mosley ali em Mônaco, 1993, não era um anúncio que tinha como objetivo principal aumentar a competitividade da categoria ali naquele momento. Como sempre, os movimentos políticos sempre se sobressaem à esportividade. O Mosley fazia neste final de semana meio que uma retaliação em relação às equipes que não tinham concordado com as mudanças do regulamento propostas em reunião algumas semanas antes, no decorrer do Grande Prêmio da Espanha de 93. Como não houve definição e um acordo das equipes ali em Barcelona, o Mosley anuncia em uma decisão unilateral, vinda de dentro da FISA, que os controles eletrônicos estavam banidos a partir de 1994. E isso acabou despertando a ira de muitas equipes do grid. A McLaren e a Williams acabaram tomando frente do assunto, reuniram as demais equipes reclamantes e ameaçaram até ir para a justiça comum contra o Max Mosley, dizendo que com essa decisão o Mosley violava os acordos de Concórdia, onde uma mudança do regulamento técnico da Fórmula 1 dessa magnitude, em prazo menor de 2 anos para a implementação, precisava de aprovação de 100% das equipes do grid. Em contrapartida, o Mosley se defendia dizendo que não era mudança de regulamento técnico, mas sim de regulamento esportivo. E era ali nesse momento que começava a se desenhar a fusão da FISA com a FIA. Nesse momento, a FISA comandada pelo Max Mosley e a FIA comandada pelo nosso já conhecido Jean-Marie Balestre. E os dois contavam com um grande apoio do Bernie Ecclestone, presidente da Formula One Administration. Só pessoal gente boa. Eu imagino que devia ser muito tranquilo tentar trocar ideias e argumentar alguma coisa com esse pessoal. No Campeonato Mundial de 1993, chegando nessa sexta etapa, ali no Grande Prêmio de Mônaco, nós tínhamos o francês Alain Prost da Williams liderando o campeonato com 34 pontos conquistados, com o Ayrton Senna da McLaren colado no Prost na segunda posição com 32 pontos. Os dois tinham arrematado todas as vitórias nas 5 primeiras etapas da temporada. O Prost tinha 3 vitórias com um terceiro lugar e um abandono. O Senna tinha 2 vitórias com 2 segundos lugares e um abandono. Era muito equilibrada a disputa até ali entre os dois pilotos. E isso era muito impressionante, pois a Williams ali naquele momento tinha um carro bem superior ao carro da McLaren. O FW15 que o Prost pilotava ali em 1993 era a evolução do FW14B, pilotado pelo Mansell na temporada anterior, que levou o título mundial com o pé nas costas, fazendo todos os rivais comerem poeira na pista. A McLaren vinha ali em 1993 com o modelo MP48, um projeto desenvolvido meio que às pressas, pouco testado, que tinha apresentado um bom desempenho nas primeiras etapas, mas era uma incógnita em muitos aspectos e tinha perdido ali no início de 1993 a Honda, a sua principal parceira técnica e fornecedora de motores. Agora a equipe inglesa comprava os motores V8 da Ford, que eram motores bem mais fracos do que os V10 que a Renault fornecia para Williams. O Senna sabia que as coisas não seriam fáceis para aquele final de semana em Mônaco. Ele estava ali mais para curtir o evento do que pensando em realmente buscar algum bom resultado. Ainda mais após a forte pancada que o Senna dá no primeiro treino, que chegou a assustar todo mundo com a proporção do acidente. Por sorte, ele só teve uma lesão no polegar da mão esquerda, por um tranco que ele levou do volante, e foi liberado pelos médicos logo após ser examinado. No treino do sábado, que acabou definindo
definindo as posições do grid de largada, deu o óbvio. Alain Prost com a Williams conquistou mais uma pole position na temporada. O alemão Michael Schumacher alinhou na segunda posição, ao lado do Prost com a sua Benetton. E o Senna ficou com o terceiro posto, após quase ter buscado a pole position em uma volta fantástica que ele vinha fazendo. Na última tentativa de volta rápida do sábado, o Senna visivelmente vinha andando muito mais do que o carro ali naquela volta. Ia se aproximando muito e até baixando as parciais em relação ao tempo da pole do Prost. Só que na saída do túnel, o brasileiro não conseguiu segurar o carro, rodou, foi para a área de escape e perdeu a chance de buscar a pole position ali em Mônaco, 1993. Mesmo com a rodada, foi uma volta impressionante do Senna. Foi muito bonito de se assistir o Senna fazendo aquela volta. O companheiro do Prost na Williams, o inglês Damon Hill, alinhou na quarta posição, ao lado do Senna. Os outros dois brasileiros que estavam presentes ali em Mônaco, Rubens Barrichello e Christian Fittipaldi, alinharam na 16ª e 17ª posição, respectivamente. Rubens Barrichello com a sua Jordan em 16º, Christian Fittipaldi com a sua Minardi em 17º, no grid de largada. O Senna já tinha vencido 5 vezes em Mônaco até aquele momento. Com mais uma vitória no Principado, ele se tornaria isolado o maior vencedor da história dos grandes prêmios de Mônaco. E mesmo sabendo que a situação era muito desfavorável ao Senna ali naquele final de semana, largando na terceira posição, com carros mais rápidos e mais equilibrados na frente dele, ainda era difícil de se imaginar que o Senna não venceria essa corrida. Essa era a minha sensação lá no auge dos meus 11 anos de idade, durante o final de semana do Grande Prêmio de Mônaco de 1993, muito por conta do que tinha acontecido no ano anterior, em 1992, onde o Senna buscou ali em Mônaco, 1992, uma das vitórias mais improváveis da sua carreira. Depois do que tinha acontecido ali em 1992, eu sempre tive definido na minha cabeça: se for em Mônaco, o Senna vence. Não importa o que aconteça. E é dessa forma que nós temos a largada para 78 voltas do Grande Prêmio de Mônaco de 1993. Prost, Schumacher e Senna pulam na frente do pelotão, nas 3 primeiras posições, exatamente nas posições de largada dos 3. Porém, o Prost queima a largada. Ele movimenta o carro antes da luz verde ser acionada. E fica a partir dali a expectativa para saber se ele tomaria alguma punição por isso. Na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos o Alain Prost em primeiro, o Michael Schumacher em segundo, o Ayrton Senna em terceiro, o Damon Hill em quarto, o Jean Alesi da Ferrari em quinto e o Gerhard Berger, também da Ferrari, em sexto. A partir da quinta volta, Prost e Schumacher começam a disparar na frente do pelotão. O Prost ia rendendo bem nesse início de corrida e o alemão seguia ele bem de perto. O Schumacher não deixava o Prost se afastar dele, enquanto o Senna ia ficando para trás. Era visível que o Senna ia fazendo uma corrida bem cautelosa, esperando para ver o que iria acontecer mais para frente. Na volta 9 de corrida, sai a decisão dos comissários em relação à largada do Prost, e o francês precisaria fazer um stop and go de 10 segundos por ter queimado a largada. Precisaria entrar no pit lane, parar o carro por 10 segundos e depois retornar para a corrida. 2 voltas depois, o Prost entra nos boxes para pagar a sua punição. Entra, fica parado 10 segundos, já na saída do pit lane, e é liberado para voltar à pista. Ao arrancar o carro para voltar para a pista, o francês deixa o motor apagar. E aí o Prost fica parado ali na saída do pit lane de Mônaco por muito tempo, até os mecânicos conseguirem religar o motor e ele retornar para a prova. Quando ele consegue retornar para a pista, ele retorna na 22ª posição, uma volta atrás do líder. Já se encerrava ali totalmente as chances de vitória do Prost no Grande Prêmio de Mônaco de 93. E a partir desse momento, Michael Schumacher era o novo líder do Grande Prêmio de Mônaco, com o Senna em segundo, 11 segundos atrás do alemão. Quem vinha dando uma boa evoluída na corrida era o Rubens Barrichello, que nesse momento era o 12º colocado. E o Schumacher seguia rendendo muito bem e abrindo muita diferença em relação ao Senna. O Schumacher abria praticamente 1 segundo por volta. Quando nós chegávamos à volta 20, o Schumacher tinha 19 segundos de vantagem para o Senna. E o Damon Hill era o 3º colocado, 8 segundos atrás do brasileiro, sem conseguir se aproximar. Só que a partir da volta 25 de corrida, o Senna começa a apertar o ritmo na pista. Tudo que ele tinha poupado do carro até ali, agora ele poderia usar. E aí o Senna começa a tirar bastante a diferença que o Schumacher tinha construído até ali. Pouco antes da volta 30, essa diferença já tinha caído para 14 segundos. E seguia caindo, volta a volta. E o Damon Hill ia ficando cada vez mais para trás, todo atrapalhado para fazer as ultrapassagens sobre os retardatários na pista. Era visível que o Hill não tinha jeito ali naquele momento
momento para buscar um bom desempenho naquelas ruas estreitas de Mônaco. Na volta 33, a Benetton do Schumacher começa a sofrer um vazamento no sistema hidráulico da suspensão. O óleo hidráulico que vaza da suspensão acaba escorrendo para o sistema de freios, e aí esse óleo acaba pegando fogo com a alta temperatura. E o alemão precisa encostar o carro bem na entrada da curva Loos e encerrar a sua participação no Grande Prêmio de Mônaco de 93. Com esse abandono do Schumacher, o novo líder agora era Ayrton Senna. Passando da volta 35 de corrida, o Senna era o líder, com o Damon Hill em segundo, 16 segundos atrás do Senna, o Alesi em terceiro, o Berger em quarto, o Riccardo Patrese da Benetton em quinto e o Eric Comas da La Rousse na sexta posição. O Rubens Barrichello nesse momento era o nono colocado, mas ele já começava a tomar pressão nesse exato momento do Alain Prost, que já estava chegando no Rubinho para brigar pela nona posição da corrida. Era impressionante a evolução do Prost no decorrer do Grande Prêmio de Mônaco de 93. Ele ia passando todo mundo na pista e subindo posições volta a volta. Quando ele chega no Rubens Barrichello, ele já passa, e volta a volta ele vai passando também os que estavam à frente do Barrichello. E chegando na volta 40, o Prost já era o sexto colocado. Ele tinha caído para 22º na 12ª volta. Na volta 40, ele era o sexto. Em Mônaco, onde conseguiu ultrapassar, é um trabalho árduo. Inclusive, muita gente diz que Mônaco sempre trouxe corridas chatas no decorrer de toda a sua história, porque as ultrapassagens são impossíveis. Deem uma olhada aí nessa disputa entre o Riccardo Patrese, o Gerhard Berger e o Eric Comas, e verifiquem se dava para fazer ultrapassagem ou não no circuito de Mônaco. Olha o que esses caras conseguiam fazer para buscar posições na pista. Eu digo para vocês, davam sim boas disputas em grandes prêmios de Mônaco, e disputas de arrepiar, porque sempre foram tentativas de ultrapassagens, brigas por posições, tirando o fino do carro do adversário e tirando o fino do muro. Na minha opinião, é esse tipo de circuito que mostra realmente o potencial de um piloto de Fórmula 1. Passando das 40 voltas de corrida, a diferença do Senna para o Hill subia para mais de 20 segundos. Era impressionante a diferença de ritmo do Senna para os demais pilotos da pista. E era visível que o Senna ia pilotando na boa, o Senna não ia forçando o ritmo, ele ia andando ao natural. E mesmo assim, era muito mais rápido que os demais, tirando o Alain Prost, que vinha andando praticamente no mesmo ritmo do Senna e voando ali na parte de trás da zona de pontuação, tentando buscar mais posições. Passando das 50 voltas de corrida, o Senna entra nos boxes para fazer uma parada para troca de pneus. A McLaren acaba fazendo uma troca muito ruim para o Senna, ele leva mais de 10 segundos parado ali. Mas o Senna tinha uma vantagem enorme na liderança e isso acabou não comprometendo a sua primeira posição. Ele sai dos boxes, agora com pneus novos, e seguia sendo o líder da corrida. Na volta 53, o Alain Prost faz a volta mais rápida do Grande Prêmio de Mônaco de 93. E nesse momento o Prost já era o quinto colocado. Só que aí o Berger, que era o quarto colocado, estava 45 segundos à frente do francês. Já ficava difícil de imaginar que o Prost conseguiria buscar o Berger na pista. Na volta 55, o Riccardo Patrese, que era o sexto colocado, abandona com problemas no motor da sua Benetton. E aí o Rubens Barrichello sobe para a sexta posição, com o Christian Fittipaldi vindo logo atrás, em sétimo, evoluindo muito bem na prova também. E 3 voltas depois, o Christian passa pelo Rubinho e toma a sexta posição do seu amigo. O Rubinho estava praticamente sem pneus ali naquele momento da prova, além de começar a sofrer problemas no câmbio da Jordan, o que era comum ali naquele ano. Passando das 60 voltas de corrida, o Berger passa pelo Alesi e sobe para a terceira posição, e vai para cima do Damon Hill, que continuava se enrolando com os retardatários na pista. Passando das 65 voltas, o Senna era o primeiro com 25 segundos de vantagem para o Hill, que vinha com o Berger colado nele. O Alesi era o quarto, com o Prost em quinto e o Christian Fittipaldi em sexto. Na volta 71, o Berger tenta uma manobra de ultrapassagem para cima do Damon Hill, bem no contorno da Loos, onde a possibilidade de dar enrosco é muito grande. E aí, não deu noutra. Batida entre Gerhard Berger e Damon Hill. Os dois se atravessam na pista, dão uma atrapalhada geral no trânsito ali naquele ponto. O Michael Andretti da McLaren bate atrás da Ferrari do Berger. O Berger e o Andretti precisam abandonar a prova ali naquele momento. O Hill ainda consegue manobrar o carro e voltar para a pista, mas foi uma confusão bem interessante. Foi otimista demais o austríaco Gerhard Berger nesse momento, tentando a ultrapassagem ali naquele ponto, e acabou encerrando com a própria corrida ali naquele momento. A partir daí, o Senna era o líder, com quase 50 segundos de vantagem para o Hill. O Alesi
Kimi era o terceiro colocado, com o Prost na quarta posição. O Christian Fittipaldi era o quinto e o Martin Brundle, da Ligier, o sexto colocado. E o Rubens Barrichello tinha caído para a nona posição, após ele ter que fazer um pit stop para trocar os pneus, para ele conseguir chegar até o final da corrida. E é dessa forma que nós completamos as voltas finais do Grande Prêmio de Mônaco de 1993, para fechar as 78 voltas totais, com Ayrton Senna cruzando a linha de chegada na primeira posição. O Damon Hill ficou em segundo e o Jean Alesi em terceiro, fechando o pódio. O Alain Prost chegou em uma ótima quarta posição, considerando a corrida de recuperação que ele precisou fazer, e o Christian Fittipaldi chegou em um espetacular quinto lugar com a sua Minardi. O Barrichello acabou encerrando a prova na nona posição. Era a sexta vitória do brasileiro Ayrton Senna no Principado, passando o Graham Hill no número total de vitórias ali em Mônaco e assumindo definitivamente o status de Rei de Mônaco, que perdura até os dias de hoje, quase 30 anos depois, e com certeza vai durar ainda por muito tempo dentro da história da Fórmula 1. Siga conduzindo a sua história. Em algum momento você vai passar pro percurso, alinha as curvas e pé no fundo. Explore o mundo.